Leitura do livro 1984, capítulo 6. O café Castanheira estava praticamente vazio. Um raio de sol, entretanto, por uma janela atingia as mesas empoeiradas com dourado. Era a hora solitária das 3 da tarde. Uma música sem graça emergia das teletelas. Winston estava sentado, em seu lugar habitual, contemplando o copo vazio na mesa. De vez em quando, desviava o olhar para um rosto descomunal e o encarava na parede oposta. O grande irmão está observando você, dizia a legenda. Sem que fosse preciso chamá-lo, o garçom veio e encheu seu copo com gin Vitória, acrescentando algumas gotas de outra garrafa com a rolha atravessada por uma espécie de canudo. Era sacarina, aromatizada com cravo e essência, a especialidade do café. Winston escutava a teletela. No momento, sua programação era estritamente musical, mas havia sempre a possibilidade de que a qualquer momento surgisse algum novo boletim do Ministério da Paz. As notícias do fronte africano eram extremamente inquietantes. Durante todo o dia, volta e meia, aquilo voltava à mente. Um exército eurasiano. A Oceania estava em guerra com a Eurásia. A Oceania sempre esteve em guerra com a Eurásia. Avançava no sentido sul com velocidade espantosa. O informe do meio-dia não mencionava nenhuma região específica, mas era bem provável que a foz do Congo já tivesse se transformado num campo de batalha. Brazzaville e Leopoldville corriam grande perigo. Nem era necessário consultar o mapa para compreender o significado daquilo. Não era apenas uma questão de perder a África Central. Pela primeira vez em toda a guerra, o território da Oceania estava ameaçado. Uma emoção violenta, que não era exatamente medo, mas uma espécie de excitação indiferenciada, se acendeu dentro dele e depois voltou a se apagar. Então Winston deixou a guerra para lá. A verdade é que nos últimos tempos ele já não era capaz de se fixar seu pensamento em um assunto específico por mais de alguns minutos. Ergueu seu copo e sorveu toda a bebida de um gole só. Como sempre, o gin fez com que sentisse um arrepio, até mesmo uma leve ânsia de vômito. A essência de cravos e a sacarina, com seu gosto enjoativo, já eram suficientemente repugnantes. Entretanto, não venciam o cheiro oleoso do álcool. E o pior de tudo era o bafo do gin, que permanecia com ele noite e dia. Em sua mente estava indissoluvelmente mesclado com o fedor daqueles. Winston nunca os nomeava, sequer em pensamento, e até onde era possível, jamais os visualizava. Eles eram uma coisa que percebia de maneira praticamente inconsciente, flutuando próximo do rosto, um mau cheiro que se agarrava às suas narinas. Quando Jim tentou retornar por onde entrou, um arroto emergiu de seus lábios escurecidos. Depois que deixou a prisão, ele tinha engordado e recuperado sua antiga cor. Na verdade, tinha mais cor do que antes. Suas feições haviam engrossado, a pele do nariz e das bochechas havia se tornado avermelhada, e até a careca tinha agora um tom de rosa escuro. Um garçom, novamente sem ser chamado, trouxe o tabuleiro de xadrez e o Times. Aberto na página do problema do xadrez no dia, depois, notando que o seu copo estava vazio, trouxe a garrafa de gin e voltou a enchê-lo. Não era mesmo preciso pedir nada, eles conheciam seus hábitos. O tabuleiro de xadrez estava sempre à sua espera. A sua mesa do canto estava sempre reservada. Mesmo quando o café estava cheio, a mesa de Winston estava ali, guardada para ele, uma vez que os demais clientes não gostavam muito de sentar lá perto. Winston se dava o trabalho de contar quantas doses de gin consumia. Em intervalos regulares, eles lhe traziam um pedacinho de papel encardido que diziam ser a conta. E muito embora ele tivesse a impressão de que sempre lhe cobravam abaixo do valor real, bem, não faria a menor diferença se fosse o contrário. Agora ele sempre tinha bastante dinheiro, tinha até um emprego que lhe rendia um salário mais alto que o antigo com esforço mínimo de trabalho. A música da teletela foi interrompida e a voz a substituiu. Winston levantou a cabeça para escutar melhor, mas não eram notícias do fronte, somente um breve anúncio do Ministério da Fartura. Aparentemente, no trimestre anterior, a cota de produção de cadastros estabelecida pelo 10º Plano Trienal
tinha sido ultrapassado em 98%. Examinou o problema do xadrez e organizou as peças. Era um final meio complicado, com 2 cavalos. As brancas jogam xeque-mate em 2 lances. Olhou novamente com o retrato do grande irmão. As brancas sempre dão xeque-mate, pensou, numa espécie de misticismo nebuloso. Sempre, sem exceção, é o que ocorre. Em nenhum problema de xadrez, desde que o mundo é mundo, as pretas venciam no final. Não seria isso um símbolo do triunfo eterno e imutável do bem sobre o mal? O rosto descomunal devolvia o olhar, cheio de poder e tranquilidade. As brancas sempre dão xeque-mate. A voz da taretela fez outra pausa e acrescentou, usando outro tom bem mais grave. Informamos que todos estão convocados para um importante anúncio às 15h30. 15h30. São notícias da mais alta importância, não percam. 15h30. E voltou a música, dessa vez em um estilo mais animado. O coração de Winston deu um salto. Devia ser o boletim do fronte de batalha. Sua intuição dizia que as novidades não eram nada boas. Ao longo de todo o dia, com pequenas erupções de excitação, a ideia de uma esmagadora derrota na África invadia seus pensamentos. Parecia que ele conseguia de fato visualizar o exército eurasiano cruzando a fronteira até ali, inexpugnável, e descendo com uma imensa fileira de formigas para a ponta da África. Por que diabos não tinham encontrado uma forma de flanqueá-los? O contorno da costa da África Ocidental se destacava de forma bem viva em sua mente. Pegou o cavalo branco e o moveu pelo tabuleiro. Aquela era a posição certa. Ao mesmo tempo que via a horda preta disparando rumo ao sul, via uma outra força reunida misteriosamente, subitamente se posicionando em sua retaguarda, cortando as linhas de comunicação por terra e mar. Winston sentia que somente por desejar fazia com que esse outro exército passasse a existir. Mas era preciso agir rapidamente. Se pudessem assumir o controle da África inteira, se tivessem campos de pouso e bases de submarino no Cabo, os eurasianos partiriam a Oceania em 2. Isso poderia significar qualquer coisa. Derrota, colapso, uma nova ordem mundial, a destruição do partido. Ele respirou fundo. Dentro dele, digladiavam-se uma extraordinária mistura de sentimentos. Embora não fossem exatamente um caldo unificado, seria melhor dizer que estavam dispostos numa série de camadas, sendo impossível afirmar qual era a mais profunda. O espasmo passou, pôs o cavalo branco de volta em sua casa anterior. Naquele momento, ele simplesmente não conseguia dedicar-se a um estudo mais profundo do problema de xadrez. Seus pensamentos voltavam a devagar. De modo quase inconsciente, escreveu com a ponta do dedo na poeira da mesa. 2 mais 2 igual a 5. Eles não têm como entrar dentro de você, dissera a Júlia. Mas a verdade é que podiam sim. O que lhe ia acontecer aqui é para sempre, dissera O'Brien. Era bem verdade, havia coisas, atos que cometemos, das quais não era mais possível se recuperar. Algo jazia morto dentro do peito, queimado e cauterizado. Winston tinha visto Júlia, chegou até mesmo a falar com ela. Não havia perigo nisso. Sabia quase que por instinto que agora eles não se interessavam mais pela sua conduta, de modo que eles até poderiam ter combinado novos encontros, se algum dos dois tivesse desejado. A verdade é que se encontraram por acaso. Foi no parque, num dia feio e hostil de março, quando a terra estava dura como ferro, toda a relva parecia morta, e não havia flor em parte alguma, à exceção de alguns clocos que tinham aflorado somente para perderem suas pétalas no vento devastador. Ele caminhava apressado, com as mãos geladas e os olhos lacrimejando, quando a viu a menos de 10 metros de distância. De imediato percebeu que ela tinha mudado, uma mudança indefinida. Ambos passaram um perto do outro, quase sem gesto algum, mas mesmo assim ele deu meia volta e foi atrás dela, sem muito entusiasmo. Sabia que não havia perigo. Ele já não despertava o interesse do partido. Júlia não disse nada, saiu caminhando fazendo uma diagonal pelo gramado.
como se quisesse ver-se livre dele. Depois, aparentemente, se conformou com a situação, e dali a pouco entraram numa moita de arbustos desgastados e desfolhados, que na verdade não servia nem para ocultá-los, nem para protegê-los do vento. Enfim, pararam de andar. Fazia um frio nefasto. O vento assobiava por entre os galhos secos e sacudia os poucos cocos que sobreviviam. Ele passou o braço pela cintura dela. Não havia teletelas nas redondezas, mas talvez houvesse microfones escondidos. Além disso, não era difícil vê-los ali onde estavam. Não importava, nada importava. Poderiam até mesmo ter se deitado no chão e feito aquilo, se quisessem. Winston teve um calafrio de horror diante da ideia. Julia não teve qualquer reação ao toque do braço dele. Sequer tentou se desvencilhar. Então, ele percebeu o que havia mudado nela. Seu rosto estava empalidecido, e havia uma longa cicatriz parcialmente escondida pelos cabelos, que ia do topo da testa até perto do rosto. Mas não era isso exatamente o que havia mudado. A grande diferença era que a sua cintura estava mais pesada e surpreendentemente mais enrijecida. Ele se recordou de uma vez que, logo após a explosão de uma bomba-foguete, tinha ajudado a tirar um cadáver no meio dos escombros, e lembrou seu espanto não somente com o incrível peso do corpo, como igualmente com sua rigidez. E a dificuldade que era para segurá-lo, de modo que ele mais parecia feito de pedra do que de carne e ossos. O corpo de Julia tinha as mesmas características. Ocorreu-lhe que a textura da sua pele também estava muito diferente do que fora um dia. Ele não tentou beijá-la, sequer se falaram. Enquanto saíam da moita e voltavam para o gramado, ela encarou-o de frente pela primeira vez. Foi apenas um olhar passageiro, cheio de desprezo e aversão. Ele se perguntou do que se tratava, se a aversão era oriunda do passado, ou se inspirava também pelo seu rosto inchado e as lágrimas que os ventos insistiam em arrancar de seus olhos. Enfim, sentaram-se em duas cadeiras de ferro lado a lado, porém não tão próximas. Winston percebeu que Julia estava prestes a falar alguma coisa. Ela moveu alguns centímetros o sapato deselegante e quebrou, de propósito, um graveto no chão. Ele reparou que mesmo seus pés tinham se alargado. Eu lhe traí, disse ela sem rodeios. Eu também lhe traí, disse ele. Às vezes, disse ela, eles ameaçavam a gente com uma coisa que a gente não pode suportar, não pode sequer pensar. E daí você diz, não façam isso comigo, façam com outra pessoa, façam com fulano ou com cicrano. E depois você até pode fazer de conta que foi só um truque e que você disse tais palavras somente para fazer com que eles parassem. Mas não é verdade. Na hora você realmente quis dizer aquilo. Você pensa que não há outra saída e que está perfeitamente disposto a se salvar daquele jeito. Mas a gente quer que aquilo aconteça a outra pessoa, já não importa o sofrimento dela. No fim das contas, só nos importamos com nós mesmos. Só nos importamos com nós mesmos, repetiu Winston. E depois disso é estranho, mas já não sentimos mais o que sentíamos antes em relação à pessoa. Não, disse ele, já não sentimos mais o que sentíamos antes. De fato, não parecia mais nada dizer. O vento fazia os macacões finos se colarem em suas peles. De uma hora para outra, parecia um tanto constrangedor que ambos ficassem ali sentados em silêncio. Além disso, com todo aquele frio, era mesmo impossível ficar parado. Julia disse algumas palavras sobre ter de pegar o metrô e logo se levantou para ir embora. Precisamos nos ver outra vez um dia, disse ele. É, disse ela, um dia. Winston a seguiu por um pequeno trecho, sem lá muita convicção, e a meio passo atrás. Não voltaram a se falar. Ela não procurou exatamente se desvencilhar dele, mas andava com passadas bem rápidas, de maneira a evitar que ele voltasse a chegar muito perto. Ele resolveu segui-la até a estação do metrô, mas de súbito a ideia de prosseguir em seu rastro naquele frio lhe pareceu algo sem sentido, até mesmo intolerável. Foi dominado por um desejo que não dizia tanto respeito a afastar-se dela, mas antes de retornar ao café Castanheira, que nunca lhe parecera tão aconchegante,
quanto naquele momento. Teve um vislumbre saudoso da sua mesinha de canto, com o jornal, o tabuleiro de xadrez e o copo sempre cheio de gin. Sobretudo, era onde escaparia daquele frio. Assim, no instante seguinte, e não por acaso, ele permitiu que um punhado de pessoas o separasse de vez dela. Ainda fez uma tentativa meio desanimada de alcançá-la, mas enfim, reduziu o passo, parou e seguiu na direção oposta. Depois de ter caminhado uns 50 metros, olhou novamente para trás. A rua não estava mais cheia, mas naquela distância já não conseguia distinguir o horizonte. Podia ser qualquer uma daquelas pessoas apressadas. Quiçá o corpo engrossado e enrijecido não fosse mais reconhecível pelas costas. Na hora, dissera ela, você realmente quis dizer aquilo. Com ele também foi assim. Não disse aquilo só da boca para fora. Era mesmo seu desejo. Ele queria que ela, e não ele, fosse entregue aos... Algo se modificou na música que emergia da teletela. Ela foi tingida por um tom meio arranhado e zombeteiro, e numa tonalidade amarela. E logo depois, talvez aquilo não estivesse ocorrendo de fato, talvez fosse apenas uma lembrança disfarçando de som, uma voz começou a cantar. Sob a frondosa castanheira, eu te vendi e você me vendeu. Winston ficou com os olhos rasos de lágrimas. Um garçom que passava ali perto percebeu o copo vazio e voltou com a garrafa de gin. Ele ergueu o copo, cheirou. Quanto mais bebia, mais horrível parecia aquela bebida. Mas ela tinha se tornado seu elemento, o mar onde nadava. Era sua vida, sua morte, sua ressurreição. Era o gin que o fazia mergulhar todas as noites no estupor. Era o gin que o revigorava todas as manhãs. Ao despertar raramente antes das 11, com as pálpebras ainda grudadas, a boca seca e uma violenta dor nas costas, ele só conseguia sair da posição horizontal graças à garrafa e à xícara de chá deixadas ao lado da cama na noite anterior. Então, ele passava a manhã sentado, com os olhos fitando o vazio e a garrafa à mão, escutando a teletela. Às 3 da tarde chegava o café Castanheira, de onde saía apenas quando o local fechava as portas. Ninguém se importava mais com o que ele fazia ou deixava de fazer. Nenhum alarme o despertava, nenhuma teletela lhe dava advertências. Ocasionalmente, quiçá 2 vezes por semana, ele se dirigia a um empoeirado e enriquecido escritório no Ministério da Verdade e trabalhava um pouquinho. Tinha sido nomeado para um subcomitê de um subcomitê, instituído por um dos incontáveis comitês, criados para lidar com dificuldades menores, surgidas durante a compilação da 11ª edição do Dicionário de Nova Língua. Estavam envolvidos na produção de alguma coisa intitulada Relatório Provisório, mas o que exatamente estavam relatando, ele não sabia ao certo. Parecia estar ligado à questão da colocação das vírgulas fora ou dentro dos parênteses. O subcomitê era composto por mais 4 indivíduos, todos em condições semelhantes a ele, e havia dias em que todos se reuniam e logo debandavam novamente, admitindo francamente que, na realidade, não tinham nada a fazer. Mas havia ocasiões em que os 5 se tiravam no trabalho com certa ansiedade, num afã de mostrar com que afinco registravam suas minutas. Em tais ocasiões, eles elaboravam rascunhos de memorandos imensos, que nunca eram finalizados. Também era quando, extraordinariamente, o debate sobre o que deveriam debater se tornava complicado. Com sutis divergências sobre definições, enormes digressões e brigas e mais brigas, durante as quais chegavam até mesmo a ameaçar recorrer às autoridades superiores.
E então, de repente, o seu entusiasmo se apagava e eles ficavam ao redor da mesa, olhando uns aos outros com um olhar de cadáver, como fantasmas que desvanecem ao raiar do dia. A taratela se calou por um instante. Winston voltou a erguer a cabeça. O boletim do fronte. Não era. Estava apenas trocando a música. Tinha todo o mapa da África na retina. O movimento das tropas era como um diagrama. Uma seta preta traçava na vertical, no sentido sul, e uma seta branca traçada na horizontal, no sentido leste, cortando a extremidade posterior da primeira seta. Como se buscasse alguma tranquilidade, contemplou novamente o rosto imperturbável do cartaz. Seria possível que a segunda seta nem sequer existisse? Seu interesse na guerra voltou a decair. Bebeu mais um gole de gin, apanhou o cavalo branco e experimentou uma jogada. Cheque. Mas era evidente que não era a jogada certa. Sem que fosse chamada, uma lembrança aflorou em sua mente. Viu o quarto iluminado a vela, com uma cama enorme coberta por uma coxa branca, e ele próprio, com uns 9 ou 10 anos, sentado no chão, chacoalhando um copo de dados e rindo animado. Sua mãe estava sentada bem na sua frente e também ria. Isso devia ter sido um mês antes dela desaparecer. Foi um momento de reconciliação, em que Winston pôde esquecer da fome que refustigava a barriga e reviver, por algum tempo, a antiga afeição que sentia por ela. A lembrança era vívida. Era um dia de chuva forte, em que a água escorria pelas vidraças e dentro da casa não dava para ler, por conta da luzinha fraca, incapaz de vencer a escuridão. O tédio de 2 crianças presas num quarto escuro e pequeno beirava o insuportável. Winston se queixava e resmungava. Havia pedidos inúteis por comida, andava irritado pelo quarto, tirando as coisas do lugar e até mesmo chutando as paredes até os vizinhos responderem com murros do outro lado. Enquanto isso, sua irmãzinha chorava sem parar. Enfim, sua mãe lhe disse: "Se comporte. Fica bonzinho que eu comprarei um brinquedo para você. Um brinquedo tão lindo, você vai amar." E daí saiu em plena chuva para ir até a lojinha da vizinhança, que ainda abria de vez em quando. E logo ela retornou com uma caixa de papelão, contendo um jogo de tabuleiro clássico. Era um jogo surgido na Índia, onde se chamava Mokshapatan. Winston ainda podia recordar do cheiro do papelão molhado. Era um jogo de péssima qualidade. O tabuleiro veio rachado, e os dados de madeira eram tão mal feitos que mal paravam de pé. Ele observou o tabuleiro e os dados, desinteressado e emburrado, mas então a sua mãe acendeu uma vela e os dois sentaram no chão para jogar. Dali a pouco, eles estavam bem animados, gritando e gargalhando enquanto as peças subiam, cheias de esperança, e caíam nas armadilhas. Voltando praticamente ao início, jogando 8 partidas com 4 vitórias para cada lado, a irmãzinha, ainda pequena demais para entender o jogo, sentou-se com as costas apoiadas no travesseiro e ria junto com eles. Foi assim que passaram a tardinha, juntos e felizes, como nos primeiros anos de sua infância.